Graças a paz a todos. Eu quero fazer umas colocações antes de entrar no tema, né, sobre a questão do homem. A gente tem uma visão muito errada do homem, né? A visão que nós temos do homem é uma visão deturpada. O que acontece na congregação cristã no Brasil? O que acontece na congregação cristã no Brasil é que as pessoas acham que essas pessoas são vítimas, né? Eles acham que essas pessoas são coitadas, né? Até certo ponto eles são vítimas, sim. Mas de que essas pessoas são vítimas? Essas pessoas são vítimas dos seus próprios pecados, tá? Essas pessoas, elas estão em busca de satisfazerem os seus desejos pessoais, né? As suas conquistas pessoais, seja ela casamento, seja ela emprego, seja ela financeiramente, familiarmente, conjugalmente, enfim, em todas as áreas das suas vidas, elas estão à procura de se satisfazer. O cristianismo hoje, ele tem uma outra conotação, né? A cristandade hoje no mundo evangélico está voltado para si mesmo. Depois ali do que aconteceu ali na época, esqueci agora o nome, que vai começar a mudar a mente do homem, o centro do mundo vai se tornar o homem, né? Vai começar ali no Renascimento, com os pensadores do Renascimento, e depois essa ideia humanística ela vai começar a desenvolver, né? Essa ideia que o homem é o centro de tudo, que tudo se volta para o homem, isso vai começar a caminhar e depois vai influenciar a igreja. Por isso que hoje as pregações dessas instituições religiosas que se classificam como cristãs pregam para a satisfação do homem. Então o culto ele não está voltado para aprender as coisas de Deus ou para compreender os caminhos de Deus e glorificar a Deus. Não. O culto está centrado no homem. Isso quando não há uma barganha do toma lá da cá. Seja ela espiritual, entre aspas, ou seja ela material. Eu dou dinheiro, Deus me abençoa. Ou eu dou glória e Deus me abençoa, entendeu? Ou eu sou bonzinho e Deus me retribui a minha bondade. Então essa ideia de barganha com Deus sempre permeou a mente do homem, né? Estava lá no povo de Israel essa ideia, e depois, sempre existe essa ideia, porque o homem ele acha que ele é justo, né? Essa ideia do homem, dele ser justo, segundo os seus olhos, de querer se justificar diante de Deus, como aconteceu com Adão no Jardim do Éden, isso sempre aconteceu com o ser humano. O ser humano ele sempre teve essa ideia medíocre e pequena que ele é alguma coisa, né? Então assim, o homem ele não consegue enxergar o tamanho do seu pecado, né? Ou quando ele não consegue enxergar por causa da sua consciência cauterizada, ele oculta os seus pecados. E por isso Deus despeja sua ira contra os homens, porque eles procuram de todas as formas ocultar os seus pecados, né? Isso acontece na humanidade, e a humanidade não quer um Deus soberano. A humanidade repudia um Deus soberano, um Deus que domina todas as coisas, um Deus que decreta, um Deus que elege, um Deus que ama a justiça, um Deus que pune e um Deus que salva soberanamente. O homem não quer. O homem quer se salvar. O homem quer ter participação na salvação. Então tudo isso é mazela do pecado, da total depravação do homem. Sendo assim, fazendo análise do que acontece na congregação cristã no Brasil e os libertadores que surgem aí em vários âmbitos, nós temos vários libertadores aí, para libertar o povo da congregação cristã no Brasil da escravidão dos malvados, né? Tá cheio de libertadores, né? Só que ninguém apresenta a forma dessas pessoas se libertarem
Eles apresentam todas as metodologias possíveis, filosóficas, psicológicas e tudo. Mas eles não apresentam a Bíblia. Eles não apresentam a palavra de Deus. Alguns, quando apresentam a palavra de Deus, estão interessados em pegar essas pessoas e fazerem dessas pessoas seus escravos. Querem manipular essa massa enganada, que nunca nascerão de novo. Pessoas que passam a sua vida toda lá dentro dessa instituição e nunca dão um fruto de arrependimento. Ontem eu conversando com um indivíduo, falando que nós temos, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça, do juízo, ele só faltou vociferar e querer pular no meu pescoço, porque ele não tem pecado. Eu falei para ele que eu ia orar por ele, para Deus iluminar a mente dele, para ele enxergar as verdades de Deus, para o Espírito Santo lhe abrir os olhos. Ele ia, não, você está dizendo que eu não tenho o Espírito Santo, eu sou guiado pelo Espírito Santo. Ele acha que guiar pelo Espírito Santo é um poder místico. Aí quando você pega uma pessoa dessa, você prega o Evangelho e você fala para ele, olha, se você não crê no Evangelho, o que lhe espera é a condenação eterna. Você é radical. Você é muito radical. Você não ama o próximo. Como você diz que as pessoas vão para o inferno? O Deus que você diz que é amor, foi Ele que disse. O Deus que se encarnou, que morreu na cruz, foi Ele que disse. Foi o profeta, foi a pessoa que mais pregou o inferno. Foi o Senhor Jesus Cristo. Mas você é intolerante. Você não pode ser assim. Tem que ser com calma, tem que ser aquilo, tem que ser aquilo. Tem que expor o Evangelho, amigo. Entendeu? Quem tiver de crer, vai crer na palavra de Deus. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então não vou misturar secretismo religioso e achar que a minha performance vai salvar alguém. Eu sou incapaz de fazer isso. Qualquer ser humano não pode gerar aquilo que só o Espírito Santo tem o poder de fazer. Que é fazer uma pessoa nascer de novo, ressuscitar uma pessoa morta nos seus pecados e delitos. Uma pessoa apartada de Deus, sendo inimiga de Deus, uma pessoa que não tem o Espírito Santo, só o Espírito Santo pode fazer isso. Homem nenhum pode fazer isso. Aí querem que eu seja mais brandos nas palavras. Eu tenho que ser mais afáveis, mais amigável. Eu tenho que ser mais tolerante com os erros. Eu tenho que ser mais... a verdade não é relativa. Você tem a sua verdade. A verdade é relativa. Quem veio com essa ideia foi Kant. Agora as pessoas vêm com secretismo religioso no âmbito cristão. Se você quer usar de filosofia, use em outro campo e não no cristianismo. E não no cristianismo. Aí você, a troca de valores. Você vê o erro, não é para exortar, não é para... Não pode. A sociedade hoje é a sociedade do não me toque. Não diga que eu estou errado. Porque se você disser que eu estou errado, você é intolerante. Você não tem amor. Você não sabe amar o próximo. Não há amor maior do que o próximo de você dizer para ele que há uma condenação eterna e que se ele não crê no Evangelho da graça que salva em Cristo Jesus, ele vai para o inferno. Não há amor maior do que esse. Não há amor maior de você demonstrar, expor o porvir.
Agora, esses indivíduos com pretexto de piedade, de estender a mão, de cuidar das feridas, estão esfacelando mais. Esfacelando. É um doente que está com a ferida aberta, que ele vai lá, vem cá, eu vou te cuidar. E ele vai abrindo mais. Vai jogando analgésico ali, a pessoa parece que está sendo tratada, mas ele está abrindo mais a ferida. Porque o único capaz de sarar a ferida é o Senhor Jesus. O único remédio para as almas está aqui nesse livro. É na exposição do Evangelho. É na explanação do que é a palavra de Deus, do que é a salvação em Cristo Jesus, do que é a eleição, do que é a predestinação, do que é a justificação pela fé, do que é a santificação, do que é o céu, do que é o inferno, do que é a salvação, do que é a graça soberana de Deus, do que é a condenação eterna, do que significa os vasos de misericórdia, os vasos da ira. É no conhecimento dos planos eternos de Deus. É só através disso daí que o homem passa a ter sentido na sua vida. Enquanto isso, o homem vai ficar procurando sentido nas vidas, nas coisas, nos objetos. Ele está dentro da religião. A religião para ele faz o sentido, é o sentido da vida dele. Ele se decepciona com a religião. Ele perde o sentido da sua vida. Por quê? Porque o sentido da sua vida está alicerçado num sistema religioso. Aí teve gente que falou para mim, então, é que eles estão sem chão. Sem chão, você mostra para ele onde é que é o chão. A pessoa está com a consciência cauterizada, com a mente totalmente deturpada das verdades. Aí você está ali explicando os caminhos de Deus. E mesmo assim essas pessoas não aceitam. Não querem. Aí você é taxado como intolerante, você não ama, você está dizendo que alguém vai para o inferno. Você está condenando as pessoas ao inferno, você tem a chave do inferno, que nem o senhor Carlos Einar. Tem gente aí falando porque tem a chave, não tem a chave do inferno não. Entendeu? É o que a Bíblia fala, amigo. Você entendeu? Você, senhor Carlos Einar, se você morrer nas heresias que você vem pregando, você vai para o inferno. Se arrependa dos seus pecados, volte para Cristo e abandone as suas heresias. Desfaça tudo que você falou nos seus vídeos que vai falar contra o batismo, que vai falar contra a Bíblia. Você pega esses 2 vídeos seus, que são os seus vídeos mais abomináveis que eu já vi, e desfaça deles. Porque esses vídeos vão servir para condenar você. Por isso que você vai para o inferno. Mas não pode dizer. Vou dizer para você, se você não se arrepender dos seus pecados, entendeu? Você sabe quantas pessoas você enganou? Você tem ideia, você consegue enxergar, senhor Carlos Reinar, o tamanho da devassa que você fez na vida de várias pessoas por causa desses seus 2 vídeos, por causa da alienação que você vem causando ainda dentro dessa seita? Não! Mas por que você não sabe? Como Pedro falou, você vai à perdição. Você está entendendo? O que está escrito sobre você vai acontecer. Você vai ir à perdição. Mas a sua sentença não dormita. A sentença sua não dormita. Senhor Carlos Adão, se você não se arrepender dos seus pecados, a sua sentença não dormita. Pode ficar no seu jardim, pode fumar o seu charuto, pode se agraciar com os meios de graças que Deus te deu, mas tudo isso vai ser arrancado de você.
E quando Deus arrancar tudo isso de você, o que só vai sobrar para você é a ira de Deus. E vocês, bonitinho da internet, que querem sarar as feridas das pessoas, se você não apresentar a Bíblia como a única norma, a única fé, o único meio de sarar essas feridas, e com esse pretexto você ficar esfacelando mais, você vai para o mesmo canto. Você vai para o mesmo lugar. Eu nunca vi. Eu tento achar no meio desse pessoal alguém sano. Não. O louco sou eu. O intolerante sou eu. O que não tem amor sou eu. Por quê? Porque eu estou dizendo que você tem que se arrepender dos seus pecados, ficar só com o que a Bíblia fala, senão você vai ser lançado no inferno. Eu tenho que suportar os hereges. Eu tenho que dar a mãozinha dada para os enganos. Eu tenho que andar de mãozinha dada com as mentiras. Aí a pessoa fala, não, o homem tem livre-arbítrio. Aí você diz, o homem não tem livre-arbítrio, o homem perdeu o livre-arbítrio quando caiu. Ele caiu. Ele não tem capacidade. Livre-arbítrio significa capacidade de livre escolha, de escolher Deus. Agora a pessoa não sabe nem o que é livre-arbítrio, o que é o livre-agência, e confunde liberdade natural com livre-arbítrio. Liberdade natural é você escolher se você vai ir para casa, se você vai sair, se você vai trabalhar em tal lugar, se você vai viajar, se você vai mudar de emprego. Isso é livre-arbítrio, mas ninguém tem capacidade de escolher Deus. O Senhor Jesus disse, eu vos escolhi. O meu Pai me deu. Ninguém vem a mim se o meu Pai não me der. Todos estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Você não entendeu isso? Não existe graça preveniente. Não vem com ideinha arminiana de graça preveniente. Aí se você prega que Deus elege, que Deus salva, que Deus é soberano, o outro sai jogando fumaça pela boca, pelos narizes. Não, Deus é soberano. Ninguém quer um Deus soberano. Deus é soberano, Ele faz como lhe apraz. E vai salvar os que são seus, os que Ele elegeu antes da fundação do mundo, para que fossem irrepreensíveis e santos, como seu Filho é. Aos que dantes conheceu, também os chamou. E aos que chamou, os predestinou. E os que predestinou, também os glorificou. Então tudo está em Deus. É Deus que faz tudo. Agora fica um monte, se a gente pegar essas pessoas, você bater no liquidificador, não dá um cristão. Eu não sou santarrão, não. Sou um pecador miserável, digno da ira de Deus, salvo por mera graça. Mas quando você pega a base teológica dessas pessoas, as bases doutrinárias dessas pessoas, e compara com o que a Bíblia ensina e a tolerância dessas pessoas com os erros, aí você fala, não pode, não. Aí eu tenho que chamar Carlos Reinaldo de irmão, você vai ter que chamar um herege de irmão, uma pessoa que está contra a palavra de Deus, está ensinando heresias de perdição, é seu irmão. O senhor Carlos, o senhor Adão lá, você tem que chamar de irmão.
nega o Velho Testamento, nega o Deus do Velho Testamento, abre a boca e blasfema contra a palavra de Deus, contra a Bíblia Sagrada, contra o Deus do Antigo Testamento, só vocifera, só iniquidade, você tem que chamar de irmão. É o irmão Adão. Irmão de quem? Carlos Reinai é irmão de quem? Meus irmãos, ouvem as palavras de Deus. Os meus irmãos amam o verdadeiro evangelho. Os meus irmãos são os que nasceram de novo. Os meus irmãos, eles adoram Deus em espírito e em verdade. Os meus irmãos, eles estão em todos os lugares, de todos os povos, tribos, línguas e nações. Os meus irmãos, eles não defendem um sistema religioso iníquo e ímpio. Os meus irmãos alegram na justiça. Os meus irmãos dão a vida pela verdade. Esses são os meus irmãos, do passado, do presente e os do futuro. O restante não são nenhum meus irmãos. Alguns são ímpios, outros são pecadores e outros são apóstatas. Todos são pecadores, mas classificam de várias formas. Ímpios e apóstatas. Apóstatas porque não guardam a fé. Se apostataram da fé que salva, do verdadeiro evangelho, do evangelho da graça, do evangelho bíblico. E ímpios porque nunca nasceram de novo. Porque estão perdidos no pecado. Religiosos, místicos, santarrões, legalistas. Não, mas isso é ódio. Você está falando palavras de ódio. Palavras de ódio. Palavras de indignação com o pecado. Indignação com a mentira. Indignação com as trocas de valores. Eu não vou cair na ideinha de vocês desse espírito mundano, do politicamente correto, da tolerância religiosa, não. Vocês fazem parte da mesma panelinha. Se eu pegar vocês e colocar... é a mesma, é farinha tudo do mesmo saco. Tudo. Então, eu ia até ler aqui, eu não vou nem ler mais. Tá? Depois eu leio a passagem que eu ia ler, senão o vídeo vai ficar muito comprido. Tá? Os irmãos, me perdoam, mas é uma indignação por você ver tanta mentira, tanta sujeira, e você apresentar a palavra de Deus e gente fala, não, calma, não apresenta a palavra de Deus não, viu? Não, é muito forte isso. Nossa, você está falando que alguém vai para o inferno? Cuidado. Não, você tem que... Não. Eu vou expor a Bíblia. É o Espírito Santo que convence. É Deus quem salva. O Senhor conhece os que são seus. Os que são do Senhor não irão se perder. Os que são do Senhor são ineganáveis, não serão enganados. Não serão enganados por nenhuma seita religiosa. Especificamente essa seita chamada Congregação Cristã no Brasil. Agora, os que pertencem a Satanás, esses vão à perdição. Os que foram predestinados para ser vasos da ira, irão para a perdição. Eles irão à perdição. Eu só vou ler só uma passagem, o que fala de vocês. Vou pegar uma passagem aqui que fala de vocês, para concluir. 2 Tessalonicenses. Tá? Olha o que fala de vocês aqui. Vamos lá. Assim, eu vou pegar aqui. 2 Tessalonicenses 2.
Por que vocês vão ser enganados pelo anticristo? Porque vocês estão sendo enganados pelo espírito de anticristo que opera na boca desses hereges dessa instituição. Eu vou fazer um vídeo comentando uma oração de um falso mestre do meio de vocês, que é um dos top no meio de vocês aí, é um dos popstar dos pregadores de vocês. Eu vou pegar a oração dele e demonstrar que é a oração do próprio espírito de anticristo falando na boca desse indivíduo. Mas eu vou pegar aqui uma passagem aqui para demonstrar por que vocês estão sendo enganados pelo espírito de anticristo e por que vocês serão enganados até o fim. O que opera no meio de vocês é o espírito de anticristo, aquele que nega o Filho. Satanás que está conduzindo essa instituição e os seus líderes sendo inspirados por demônios, enganando essa massa. É o que acontece nos TJ, é o que acontece nos Mormons. São 5, 6 milhões e só cresce. Ah, não, mas é Deus porque cresce. É Deus porque cresce, a graça cresce. O engano está crescendo mesmo. O Senhor falou que o engano ia crescer. E os remanescentes iam ficar cada vez menor. Tá? Ia ficar só o remanescente, enquanto a massa ia ser enganada. Agora vamos ver qual é o motivo que vocês estão sendo enganados? Olha só. Vai falar do anticristo. E é esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. A maior parte de vocês não receberam o amor da verdade para se salvarem. Entendeu? E por isso que vocês estão aí dentro. Possa ser que Deus me tirou daí, como tirou outros, e está tirando vários. Então os eleitos de Deus vai sair de dentro dessa seita. Pode ficar tranquilo. Mas os que não são eleitos, vai a perdição dentro dela. Vamos lá? E por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Você viu? Deus envia mesmo a operação do erro. É que nem acontece com esse famigerado desse herege, dessa oração. Você vê que Deus mandou a operação do erro. Eles creem na mentira. Olha só porque eles creem na mentira. Para que sejam julgados todos que não creram a verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Por isso que vocês vão para o inferno. Porque vocês têm prazer na iniquidade. Sabe qual é a iniquidade maior de vocês? É vocês chamar uma instituição de graça. Essa é a maior iniquidade de vocês. Você sabia que a graça é a expressão do poder de Deus? A expressão da glória de Deus a toda a sua criação, seja ela anjos, seja ela tronos, seja ela principados, seja ela os homens. É a graça. A graça, ela é tão a expressão de Deus que os anjos se debruçam e assistem o que Deus fez e o que Deus está fazendo com a sua igreja. Espantados. E os louvam por isso. E vocês dizem que a graça é uma instituição. Aí sabe qual é a leitura de vocês? Deus está expondo os pecados de vocês, as imundícias dos seus líderes. Mas vocês estão com a consciência tão cauterizada, mas tão cauterizada por Satanás, que vocês dizem que Deus está limpando a sua obra. A leitura é o inverso. Vocês estão num mundo bizarro. A leitura é o inverso. A leitura de vocês é o poste mijando no cachorro. A leitura de vocês é o bandido colocando o mocinho na cadeia. Essa é a leitura de vocês.
Então Deus está expondo o pecado de vocês, Deus está expondo a sujeira de vocês, Deus está expondo a iniquidade de vocês. E os que são de Deus estão enxergando e está saindo. Mas os alienados, os que irão à perdição, eles dizem que Deus está limpando a sua obra. A sentença de vocês não dormida. Deus abençoe. Deus abra a mente dos seus. E o evangelho, quando ele é pregado, é para vida para alguns. Tem cheiro de vida para a vida e cheiro de morte para a morte. Para os que amam a perdição. Então, até mais.